Heath Ledger morreu. Bela Lugosi foi enterrado vestido como Drácula. Adrian Brody entrou em depressão profunda e levou anos para recuperar a sua identidade. O que todos eles têm em comum? Eles cruzaram uma linha invisível, uma linha que separa interpretar a personagem e se tornar a personagem. E agora estamos vendo algo perturbador acontecer em tempo real. Ariana Grande, uma das maiores estrelas pop do planeta, pode estar caindo na mesma armadilha. E o gatilho, um musical aparentemente inocente chamado Wicked. Hoje eu vou te mostrar o perigo psicológico oculto por trás das câmeras, um perigo que Hollywood conhece bem, mas raramente fala sobre ele. Vamos começar com uma pergunta. Por que alguns atores se destroem fazendo o que amam? A resposta está em algo chamado o método de atuação. Nos anos 30, um diretor russo chamado Stanislavski revolucionou a atuação. Ele ensinou que para uma performance ser autêntica, o ator precisa viver a experiência do personagem, não apenas fingir. Parece incrível, certo? Performance real, emoção verdadeira, verdade na tela, mas quando você mergulha profundamente na psique de um personagem, especialmente um personagem sombrio, violento ou psicologicamente danificado, onde termina o personagem? Onde você começa? Heath Ledger descobriu isso da pior forma. Para interpretar o Coringa em O Cavaleiro das Trevas, ele se isolou por semanas. Mantinha um diário do personagem, dormia 2 horas por noite e relatou ter dificuldades em desligar a mentalidade perturbada do vilão. Os dois estão. E o seu dilema é que você vai ter que escolher. Ele está na rua 52250 e ela está na Avenida X, no Cícero. Meses após as filmagens, overdose, morto aos 28 anos. Jared Leto, que também interpretou o Coringa, enviou preservativos usados em ratos mortos aos colegas de elenco durante as filmagens. Não era brincadeira, era ele tentando habitar a insanidade do personagem. Charlize Theron, após interpretar uma serial killer em Monster, admitiu que entrar na psique violenta do personagem foi emocionalmente devastador. A lista é longa e assustadora. Mas talvez o caso mais trágico seja o de Bela Lugosi, um ator húngaro que em 1931 interpretou Drácula e nunca mais conseguiu sair do personagem. I am Dracula. Lugosi abraçou o papel com intensidade obsessiva. Raramente saía durante o dia, dormia em um caixão promocional. Quando fazia aparições públicas, mantinha os maneirismos aristocráticos do Conde Drácula. Ele não estava atuando mais, ele era o Drácula. E Hollywood adorou por um tempo. Mas quando ele tentava conseguir outros papéis, ninguém conseguia vê-lo como outra coisa. Ele era Drácula, sempre Drácula. A frustração profissional veio, a depressão, a dependência química severa, morfina e demerol, inicialmente prescritos para dores ciáticas, mas que tornaram uma fuga. Ele morreu pobre, sozinho, ainda dependente. E aqui está a ironia final. A família pediu que ele fosse enterrado usando a capa de Drácula. Ator e personagem unidos na mesma morte. Isso não é apenas uma história triste de Hollywood, é um aviso. Agora 2025, Wicked, um musical bilionário baseado em O Mágico de Oz. A história das duas bruxas antes de Dorothy chegar. Parece inofensivo, né? É um musical da Broadway. Música, dança, magia. Mas aqui está o problema. Wicked subverte completamente a noção de bem e mal. A bruxa má, Elphaba, na verdade é a heroína. Ela é autêntica, corajosa, disposta a enfrentar a injustiça. Ela é quem desafia o poder corrupto. E a bruxa boa, Glinda, é superficial, obcecada por aprovação externa, moralmente ambígua. Agora pensa, quem está interpretando Glinda? Ariana Grande.
uma das maiores celebridades do mundo, uma mulher que vive sob holofotes constantes, cuja carreira depende da aprovação pública. Ariana já disse publicamente que se identifica profundamente com Glinda, especialmente com o desejo de ser cada vez melhor e com uma relação de vida com os habitantes de Oz, que ela compara a sua própria relação com os fãs. Ela sabe que na segunda parte da história, Glinda está completamente sozinha, apesar de rodeada de pessoas que a fazem sentir importante. Percebe o perigo? Se a Ariana se identificar demais com esse aspecto, ela pode começar a sentir que o amor do público é vazio, assim como a experiência de Glinda. E ela mesma admitiu, a experiência de Wicked foi como voltar para casa para mim mesma. Quando um ator diz que um personagem é voltar para casa, a linha de personagem já começou a se dissolver. E tem outro fator preocupante, a relação com Cynthia Erivo. Cynthia interpreta Elphaba. A bruxa má, que na verdade é a verdadeira heroína. E se você acompanhou as entrevistas de divulgação, percebeu algo estranho. A Adriana chora constantemente. Em quase toda entrevista sobre Wicked, ela está à beira das lágrimas ou já chorando. E Cynthia, sempre segurando a mão dela, sempre protegendo, sempre consolando. Parece doce, né? Amizade profunda entre atrizes. Mas olha a dinâmica, exatamente como no filme. Elphaba é a força moral, a única que não tem medo de confrontar o poder. A única disposta a sacrificar sua reputação pela verdade. Glinda é frágil, emocionalmente dependente de aprovação, precisa de validação constante. E agora, fora das câmeras, a mesma dinâmica. Cynthia, que se preparou intensamente para o papel, dormindo pouco, passando horas em maquiagem complexa, isolando-se para injetar humanidade na personagem, assumiu o papel de protetora. Não apenas da personagem Elphaba, mas de Ariana. Isso é o que acontece quando a identificação com o personagem vaza para a vida real. As atrizes não estão apenas interpretando Elphaba e Glinda, elas se tornaram Elphaba e Glinda. Agora, por que isso é particularmente perigoso para Ariana? Porque ela não é Anthony Hopkins. Hopkins, um dos maiores atores vivos, tem uma regra: distância profissional. Ele entra no personagem, faz a cena e sai, sem levar para casa, sem mergulhos profundos. Isso requer décadas de experiência, maturidade emocional, técnica apurada. A Ariana tem 32 anos, ela é uma cantora pop que virou atriz. Não teve décadas de treinamento em separar persona de personagem. E mais importante, ela vive em uma bolha de celebridade desde adolescente. Sua vida inteira é performance, cada aparição, cada post no Instagram, cada entrevista. Onde termina a Ariana e onde começa a persona popstar? Ela mesma provavelmente não sabe mais. E agora você adiciona um personagem, Glinda, que é literalmente sobre a falsidade da produção externa. Um personagem que descobre que todo o amor que recebeu era baseado em uma mentira. Isso não é só método de atuação, é uma bomba psicológica relógio. Vamos aos sinais que já estão aparecendo. Primeiro, choro excessivo e desregulado em entrevistas. Não é emoção pela arte, é estabilidade emocional visível. Segundo, dependência emocional aparente de Cynthia. Em quase toda aparição pública, a Ariana precisa da presença física de Cynthia para se manter composta. Terceiro, ela tem falado repetidamente que Wicked mudou sua vida, que foi transformador, que finalmente se encontrou. Quando um ator fala assim, é sinal de que a linha foi cruzada. E aqui está o mais preocupante. Se a Ariana já está emocionalmente instável agora, o que vai acontecer quando ela tiver que mergulhar ainda mais fundo nesse personagem? Heath Ledger não morreu durante as filmagens de Batman. Ele morreu meses depois, quando as ondas emocionais do personagem finalmente o alcançaram. O perigo não está nas câmeras, está no que vem depois. Então, o que aprendemos? Que existe um preço oculto na busca pela performance autêntica. Que mergulhar profundamente em um personagem pode destruir a própria identidade. Que Hollywood sabe disso, mas continua empurrando atores para o limite porque o perigo vende ingressos. A Ariana Grande é incrivelmente talentosa, ela merece todo o sucesso que conquistou, mas ela também é humana, e humanos têm limites. A verdadeira questão não é se a Ariana vai sofrer de consequências, a questão é alguém ao redor dela está prestando atenção? Alguém está criando espaço para que ela se separe de Glinda? Ou todos estão tão encantados com a performance e com o sucesso do filme, com a bilheteria,
que esqueceram da pessoa por trás do personagem. Porque no final, quando as câmeras desligam, quando o último show acaba, quando os holofotes se apagam, quem é Ariana Grande, sim, a aprovação do público. Ela sabe a resposta, o Glinda já respondeu por ela. E me conta nos comentários se você já viu alguém se perder esse papel, se já trabalha em relacionamento, identidade online, como foi. E se esse vídeo te fez pensar diferente sobre a fama e performance, compartilha. Essa conversa precisa acontecer. Se inscreve no canal para mais análises profundas, né? Tudo a psicologia e o lado oculto do entretenimento. E lembra, nem todo personagem vale a pena a gente se tornar.